começando mais um podcast aqui, diretamente de JF, Juiz de Fora, que estamos no primeiro dia aberto para todas as categorias lá no Skydive Arizona, porque aqui está fechado para todas as categorias, até a categoria Tandem. O teto tá baixo, mas o lugar é incrível. E você que eu queria saber onde você tá, né? A gente sempre faz essa pergunta. Você tá me ouvindo aonde? Você tá me ouvindo na cozinha? Você acabou de brigar com o marido e tá escutando o podcast? Você que tá voltando para casa no carro, não sei onde você tá, mas se você escuta a gente, por que você não segue a gente? Vai, começa a seguir, eu tô esperando. Comenta, compartilha, deixa o like, porque só assim a gente vai conseguir dar uma enganadinha nesse algoritmo. E continuando os nossos episódios aqui na Skydive Juiz de Fora, o Jim contou um pouco da história das minhas duas convidadas, que uma foi até fazer o cabelo. Ela falou, meu cabelo, não, eu não vou, tá? Tem uma hora. Eu falei, tá bom, vai lá, vai fazer o cabelo. Fez o cabelo para representar. O Jim me falou das duas histórias, são duas histórias que muito interessantes e que tenho certeza que vai tocar o coração e a alma de todo mundo. E é isso que importa. O Deu Liga Podcast é um podcast que fala não só sobre paraquedismo, mas fala sobre histórias humanas. Então, eu agradeço imensamente as minhas duas convidadas, Cida e Lohane. Muito obrigado. Aí vai de vocês. Quem quer começar a se apresentar? Quem é você? Se apresenta. Quantos saltos você tem? O que você faz da sua vida? Vamos lá. Meu nome é Lohane, eu sou advogada. Eu moro em Aracruz, que é interior do Espírito Santo. E eu comecei no paraquedismo em 2024. Hoje eu sou Catibay, tenho uma média de 87 saltos mais ou menos. E aí eu adotei a Skydive JF como a minha escola do coração, né? Então eu venho do Espírito Santo para cá sempre para saltar. Quanto tempo de carro? São 9 horas. Ela gosta de saltar de verdade, hein, meu? Muito. Não tem Skydive lá? Tem uma Skydive no Espírito Santo, mas é por temporadas também. É Skydive Vila Velha? Vila Velha. Skydive Espírito Santo que fica em Vila Velha. Entendi. Isso. E você, Cida? Eu sou Cida, eu sou professora de educação física, aposentada agora. E depois que eu aposentei, eu descobri que eu sempre vim ao aeroporto, que eu sou daqui de Juiz de Fora. Nascida e criada aqui? Nascida e criada aqui. Meu pai adora avião. E eu vim aqui passear, estava precisando dar uma distraída em 2021. E eu vi o pessoal saltando. E eu gostei. Eu falei assim, acho que eu quero fazer isso. Do nada? Eu achei divertido, acho que isso é legal. Mas eu não podia fazer ainda. Eu tinha tido uma cirurgia e conversei com a médica e tal. Aí ela falou assim, o duplo talvez você possa. Mas eu tenho que ver como que fica a tirante de peito, né? Aí eu vim aqui, o Dinho me colocaram o paraquedas, tiramos foto, levei na médica e ela autorizou a fazer o duplo. Aí fiquei fazendo duplo até ela me autorizar a fazer o curso. E aí eu fiz o curso. Isso foi em 2021. Aí depois, em 2023, eu fiz o curso. Tive uns probleminhas, tive um problema logo no meu FF1. Aí fiquei 1 ano e meio parada. Vamos lá. Você vinha de uma luta, né? Você tava, quando você procurou aqui a Skydive, você estava recém-operada, você teve um câncer, foi isso? E essa cirurgia foi limitadora para o salto duplo. Ela foi limitadora para o salto, principalmente do salto individual, para eu fazer o curso e saltar sozinha. Mas o Jim falou que você fez 10 saltos. Pois é, aí eu falei assim, e se eu fizer o duplo? Mas qual a diferença, gente? O lugar onde que o tirante pega em mim. O tirante do duplo, o Dinho conseguia baixar. Eles conversando, eles conseguiram abaixar o tirante. E aí não te prejudicava? Não me prejudicava. E depois que ele abria lá em cima, ele ainda soltava mais ainda. Entendi. Entendeu? Então isso te impossibilitava do primeiro salto solo? De fazer o curso. O SF, perfeito. Entendi, agora entendi. Aí eu fiquei saltando duplo. Porque eu fiz um... E eu falei assim, eu gostei disso. Você consagrou o duplo. 10 duplos já virou FF de duplo. Eu fiz... Aí, na verdade, eu fiz 7 duplos antes do AFF.
7 níveis. Já podia sair pronto. Já... Aí depois comecei o FF, tive um acidente no pouso. E aí depois, quando eu voltei, eu fiz mais uns duplos para dar uma recuperada, né? Relembrar o corpo, a mente. E finalizei meu curso, já formei, já estou com 29 saltos. Quase um catibê, meu. Ainda tem um pouquinho de chão ainda. Mas eu ainda não desisti, não. Eu tô indo, tô firme e forte, eu não quero desistir. E você, Lohane? Relatos do próprio Jim, que falou pra mim, né? A gente sempre pede um briefing pra quando a gente vai conversar. Ele me falou que o teu desafio, né? Foi mais uma coisa mais mental, né? De um AFF demorado. Conta pra gente como é que foi isso aí. Então, eu também fiz muitos saltos duplos. Se puder falar um pouquinho mais perto. Isso. Eu fiz muitos saltos duplos, eu fiz 6, né? E eu esperava, eu achava que o medo ia passar para eu começar a fazer o curso AFF, mas eu vi que isso não ia interferir, então eu falei, agora eu vou começar a fazer o curso. Uhum. E eu perdi uma filha no ano de 2018, com 8 meses de gestação. Então, depois que a gente perde um filho, o mundo às vezes ele muda de cor, sabe? E eu acreditei que não existia mais uma forma de ser feliz de novo, né? Porque perder um filho é muito pesado. Uhum. E eu conheci a Skydive JF, eu conheci o Jim e comecei a fazer o curso AFF. Só que quando eu perdi a minha filha, eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada. Então, fruto da perda gestacional. Então, para mim, fazer o curso era muito difícil, porque eu sempre tive muito excesso de passado, muito excesso de futuro, por isso o transtorno de ansiedade generalizada. E o paraquedismo, devido ao esforço mental, ele quer justamente que você esteja naquele momento, no presente. E eu tinha muita dificuldade disso. Então, diante dessa luta, foram 22 saltos, né? Quando todo mundo faz 7 ou 8 ou 9, porque às vezes você reprovar 2 vezes 3, você está dentro de uma margem normal. E eu fiz 22 saltos porque, para mim, todas as vezes que eu saía do avião, eu tinha que primeiro me administrar o medo mesmo. Então eu acabava perdendo aquele tempo da prova e foi sendo tudo muito difícil, né? Eu lembro que sempre que eu subia no avião, eu tinha aquele momento assim, daquele silêncio estranho. Era sempre um silêncio estranho até a porta do avião abrir. E eu subia, reprovava, só o nível 5 eu reprovei 8 vezes. E uma vez eu desci e conversei com o Jim, que eu falo que o Jim é um pai para mim, né? Skydive JF é a minha segunda família. Eu falei, Jim, eu quero que você seja muito sincero. Se você acha que eu não tenho condições de ser paraquedista, eu quero que você me avise, porque eu vou parar agora, porque eu já não aguento mais. Ele falou, Lohane, se eu achasse que você não tem capacidade, você nunca nem teria subido no avião. Então você tem capacidade, você só não vai conseguir se você desistir. E aí eu fui, e todas as vezes que eu pousava e eu sabia que eu já tinha reprovado, eu sempre encontrei pessoas certas, com palavras certas para mim, e isso fez com que eu continuasse, né? Eu acho que talvez a Skydive JF ela não tenha nem noção do ressignificado que ela cria na vida das pessoas, porque existem lugares que você vai e que marcam a sua vida, mas aqui especificamente aqui, eu tive uma transformação de vida, né? Então, todas as vezes que eu salto, né, eu vejo que, para mim, ainda que o meu coração ele bata quebrado, eu sinto que ele ainda bate. Então, é um privilégio para mim ter tido uma escola que teve paciência, né? A primeira coisa é a paciência, porque eu também tinha dia que eu descia e eu queria matar alguém, eu queria bater em alguém, eu queria, sabe, eu me todo comparava. Mundo te acolheu. Todo mundo me acolheu. O acolhimento, eu fui muito acolhida. Foi também com você, Cida? Nossa, direto. Foi fundamental. Nós estamos falando de 2 mulheres. Primeiro que o paraquedismo ele é majoritariamente masculino, a gente sabe isso, né? Tem muito homem. Mas a gente está na frente de 2 grandes histórias de 2 mulheres que venceram lutas, né? Internas e físicas, né? E através do paraquedismo se descobriram, né? Então, eu vou fazer essa pergunta para você, Cida, e depois você pode responder na sequência. Para você, Cida, o paraquedismo, ele deve ter um significado muito importante, acredito, porque te transformou, né? E eu queria que você fizesse uma comparação daquela Cida lá atrás, antes de fazer o AFF, para a Cida que está aqui na minha frente. Se você olhar assim, tipo,
para trás e se ver, o que mudou? O que o paraquedismo fez assim e te colocou aqui? O que aconteceu nessas duas pessoas? Logo no primeiro duplo, você já percebe. A questão da confiança. Eu sou uma pessoa que eu confio muito mais na Cida. A Cida é foda. Hoje eu falo que ela é foda. Porque, assim, no primeiro salto, o que eu senti, no primeiro duplo, o que eu senti foi assim, realmente, não sei explicar, sabe? Mas eu senti uma coisa, eu estava muito, muito, muito feliz. Eu descobri que eu podia ser muito feliz. Continuar sendo de outra forma, sabe? De uma forma diferente. E aí isso me deu vontade de continuar, e eu saltava com o Dinho, e aí ele continuei fazendo os duplos, e aí ele já, olha, você vai fazer isso, aqui tem um ponto A, um ponto B, e aí ele já foi começando a me dar corda, e eu falei assim, eu acho que eu quero saltar sozinha. E ele me deu força, sabe? Ele me deu força, o Dinho, o acolhimento deles é impressionante, impressionante. Mesmo depois das adversidades pelas quais eu passei, eu voltei porque eu estava sendo acolhida por eles. Você estava vencendo uma batalha de vida, que aí é inerente, independente de qualquer coisa. É trabalhar o físico, difícil, porque a gente sabe que o tratamento é dolorido, é doloroso para todo mundo, para quem está sofrendo ali as consequências de uma quimioterapia, etc. E abala muito o mental, né? Depois de uma cirurgia que você se sente ainda mais vulnerável. Caralho, como é que você conseguiu essa força de... Meu... Não sei. Isso é surreal. Eu não sei. Isso é surreal. Mas é aí que eu acho que entra... Eu não sei se eu seria a Cida forte que eu sinto que eu sou hoje, se eu não tivesse parado aqui. Você tá entendendo? Claro que eu tô. Sabe, assim... Claro que eu tô. Eu acho que eu sou a Cida que eu sou hoje. O paraquedismo me ajudou a renascer com uma intensidade que, assim, quem me conhece de perto sabe que eu sou... A gente muda, entendeu? Você muda com o câncer e você muda quando você começa a saltar de paraquedas, sabe? É um mundo que abre diante dos olhos da gente. Não é só aquele céu maravilhoso, aquele pôr do sol incrível, aquela sensação da queda livre. Não é só isso, não. É muito mais. É muito mais profundo do que isso. E eu acho que é daí, sabe? Tanto é que eu tô aqui, tô voltando. Sim. Tive um outro percalço, me machuquei num pouso, tô recuperada, tô 100% e quero saltar. Quero sol. Queremos. Eu também quero fazer um salto aqui. Você, Lohane, é igual, né? Ou tão difícil quanto, que o relato que você falou para mim foi algo que me tocou de fato. O paraquedismo te exige estar presente. E o teu problema psíquico é o oposto a isso. Exatamente. Você fica vivendo o passado e ficando pirando no futuro. Isso. E aí eu me coloco, porque eu já fui paraquedista, eu não sei se isso aconteceu com vocês, tá? Eu acredito que aconteceu com todo mundo, não é possível. Porque eu entrava no avião e falava, caralho, nível 2, o que eu tô fazendo aqui? Todas as vezes. Todas as vezes que eu tô lá dentro, eu penso, gente, o que eu tô fazendo nesse avião? Como é que eu continuo vindo saltar? Pra você, com o agravante do seu problema psíquico, né? Como é que foi trabalhar as decolagens, o se equipar? Porque, é uma adrenalina do caralho. O fato de pegar a chave do carro e estou indo pra drop zone, pra mim já dava vontade de cagar e falar, cara, eu sabe o que eu pensava? Eu falava, ai, tomara que entre um vento e eu não tenha que saltar. É isso mesmo. Então, partindo desse princípio que eu também sou paraquedista, então eu entendo um pouco disso. Eu não tive esse diagnóstico, então pra mim já era foda pra caralho. Imagina pra você, e como é que foi isso? Lidar com essas diferenças tão distantes de uma vida normal e falar, mano, eu tô me sujeitando a subir na porra de um avião, me jogar a 12 mil pés. E com a cabeça, mano, será que não vai dar? Será que...
Me conta, tinha medicamento, não tinha? Me descreve esse momento. Então, na época, eu tomava medicamento, né? Hoje, graças a Deus, e eu também atribuo isso muito ao esporte. Ah, que legal. Eu não preciso mais de medicamento, né? Para controle da ansiedade. E é por isso que eu falo que realmente o paraquedismo para mim não é só adrenalina. Realmente, de fato, ele é sobrevivência, né? E era um jogo mental mesmo muito forte quando eu entrava no avião, porque eu pensava o tempo inteiro que eu ia morrer, que o meu equipamento não ia funcionar. E aí eu entrava subindo assim, o medo não é real. Era uma frase que eu usei muito para minha vida. Lohane, o medo não é real. Então, enquanto às vezes os colegas entravam brincando no avião, conversando, eu subia conversando comigo mesma o tempo inteiro. Falava, o seu cérebro não quer que você salte, ele está te pregando peças. E o Jim falava muito isso comigo. O Jim falava, Lohane, quando o seu cérebro entender que você vai, independente da barreira que ele te cause, você vai conseguir. Você tinha consciência disso? Eu tinha consciência disso porque o Jim sempre me trouxe para a realidade. O Jim sempre me empurrou para dentro de mim mesma. Então eu subia fazendo esse exercício. Isso me ajudou demais. Se não fosse esse suporte, talvez eu não tivesse entendido o que estava acontecendo e tivesse desistido, né? Então eu falava que o medo não era real, que aquilo ali eram coisas da minha cabeça, que eu havia tido suporte suficiente para estar na condição que eu estava, que os paraquedistas subiam e desciam e ninguém morria, não era todo dia que morria paraquedista, que andar de moto era mais perigoso que saltar muito de mais, paraquedas. a gente sabe E que é aí isso. foi assim que eu fui vencendo as barreiras, e eu sempre pensava assim, se eu desistir disso aqui, isso vai impactar muito na minha vida lá na frente, porque vai ficar uma marca de uma derrota, né? E o céu também, ele sempre representou para mim tanto uma proximidade com Deus e também ao mesmo tempo uma proximidade com a minha filha. Então isso também não me fazia desistir. Porque a imagem, a visão que a gente vê lá de cima, né, Cida? Né, os paraquedistas sabem, quem já saltou sabe, é uma imagem que a gente não vê em fotografia, nem em vídeo, só quem tá lá. Então o ângulo que a gente vê... Não tem como explicar, né? Não tem como explicar, Não tem que como viver. explicar. O que você sente lá em Não cima, dá. Não dá. por mais que você fale, a pessoa que tem não... que vivenciar. Isso. E aí eu via a criação de Deus ali, eu contemplava, era um momento sempre que eu falo de reverência à criação de Deus, e eu me sentia muito privilegiada, e isso também fazia parte de eu não desistir, né? E eu sinto realmente, eu acho que não tem como você não se sentir mais perto de Deus quando você está lá em cima. Então isso tudo foi fazendo, montando, né, um quebra-cabeça para que eu permanecesse mesmo no esporte e não desistisse. Aí a gente falou, né, e eu posso esticar isso para as duas também, da importância de pessoas como o Jim, né, como da Skydive Juiz de Fora, de entender não só de paraquedismo, mas de entender de gente, né? Isso, com certeza. Então, quando você não desistiu de você também não desistiu de você, Não. mas a galera não desistiu de vocês. Não desistir do tipo, putz, tá 22 saltos, é melhor você procurar. Faz o seguinte, procura aí, tem um beach tênis, vai ser bom pra você. Vai mergulhar. Vai mergulhar, ou vai jogar bola, enfim, voleibol. É interessante porque nos dois casos teve essa presença muito grande do acolhimento, né? E eu acho que na vida da gente todo mundo busca, né, um acolhimento. E o paraquedismo, aí eu vejo se vocês concordam com isso, tem muito disso. Eu posso ter uma desavença ou não gostar muito daquela pessoa, mas se eu estiver dentro do avião e eu ver que o tirante do peito do cara tá solto, eu vou falar, mano, é muito um cuidado um do outro, Isso, né? Como que vocês entendem o paraquedismo como essa troca de cuidado um do outro, né? Como que é isso para vocês? Você fala nos detalhes? Nos detalhes, porque obviamente você tem ali pessoas que cuidaram dos teus saltos, né? Como você vê esse acolhimento? O tempo todo, perguntando, né? A primeira coisa que eles costumavam me perguntar quando a gente chega, e aí, Cid, você tá jóia? Você tá bem? Sabe? Para saber, ver como que a pessoa está realmente de estado de espírito, porque às vezes não tá legal para ela saltar. E ele percebe. É impressionante, ele percebe assim, então espera mais um pouquinho, dá um tempo aí, não vai agora não, depois você vai, aí você dá um tempo, aí depois, não, agora eu tô legal para ir e tal, aí nesses pequenos detalhes assim, coloquei o equipamento, peraí, deixa eu ver aqui, olha para ver se me ajuda a conferir, sabe, o equipamento.
Acho que é nesse sentido, assim, de estar sempre com uma palavra também, sabe? Ô, Cida, você tá aí, que legal, você voltou, tal, dá um abraço, sabe? E a quantidade de gente que eu conheci aqui, né? A gente conhece muita gente de todos os lugares que vem para os eventos, né? E isso está sendo muito bom, assim, anima a gente, né? E eles põem a gente para cima, sabe? Sim. Nunca sai daqui para baixo. Às vezes, assim, quando eu me machuquei, eu ficava triste porque eu não estava aqui saltando. E aí, muita gente acha que é loucura saltar de paraquedas, né? Eu ouvi muito isso quando eu tive problemas. E aí, assim, gente... Pelo contrário, né? Aqui eu me sinto em casa, sabe? Aqui eu me sinto no meio dos meus... Sabe? Então, assim, quando eu passei a ver que eu era um deles, que eu podia, que eu estava incluída, eles incluem, sabe? Isso. Eles nos incluem. Uma sensação de pertencimento. De pertencimento. Né? E isso é muito bom. Isso só vai, né? Só vai. Não tem como ficar ruim ou ficar triste. Tem? Não tem. Não. E você, tem. Lohane? Eu, para mim, aqui, o paraquedismo, acho que são pessoas salvando pessoas o tempo todo, né? Porque é uma boa palavra, em todos os sentidos. E, assim, muitas das vezes eu subia e como eu tinha, né, essa dificuldade de o meu cérebro querer me pregar peças o tempo inteiro, às vezes eu subia, olhava pela janela do avião e eu olhava a camada de nuvem e eu olhava o meu altímetro. Aí eu tinha, quando o Dijan, por exemplo, estava no avião comigo, ele já entendia o movimento, ele me encostava e falava assim, Lohane, essa camada não vai te atrapalhar. E eu pensava, como que ele sabe que eu estou preocupada com a camada? Então, eu via muito cuidado, eles me observando o tempo todo, né? Igual você falou, o cheque do equipamento, sendo checado por várias pessoas, em todos os momentos, né? Eu recebi muito apoio, muito cuidado, porque eles não precisavam fazer isso, eles não tinham motivo para fazer isso, eles poderiam ter visto o paraquedismo somente como algo comercial. Sim, Né, como uma forma de ganhar dinheiro, mas nunca eu tive essa perspectiva, né? Eu sempre vi mesmo, é um acolhimento, e eu sempre tive muita dificuldade de confiar nas pessoas, não só às vezes de confiar em mim, mas de confiar nas pessoas, e muitas das vezes o Jim falava, Lohane, eu preciso que você confie em mim, e eu falava comigo mesmo, mas eu não confio em ninguém, como que eu vou confiar em você, isso nunca vai dar certo, e o Jim me mostrava lá em cima de que eu podia confiar nele. Então, uma das etapas assim, de evolução na minha vida também foi em relação à confiança no outro, que eu não tinha e eu passei a ter depois que eu comecei a saltar. E eles têm mesmo isso, é muito legal, assim, essa questão da confiança, como eles nos cativam, isso, sabe? O Jim falava comigo também, Cida, você confia em mim? Eu assim, confio, vamos embora, vai. Entendeu? Qual é a sensação de tocar o solo? O que vem de primeiro para você? Depois num puta salto, você tocou o solo. Qual é a emoção, qual é a sensação que vem pra você de prima? Não pensa muito pra falar. Uma felicidade absurda. Uma luz, parece ter uma luz saindo de mim, assim, sabe? Parece que tem uma coisa assim, explodindo. Felicidade, bem-estar, satisfação comigo mesma, com a vida, sabe? A vida maravilhosa com Deus, agradeço a Deus o tempo todo, tudo. Eu tô lá em cima, todas as vezes que eu subo, eu tô lá navegando, obrigada Deus, obrigada, eu tô aqui de novo, sabe? Todas as vezes. E essa luz, assim, quando a gente chega embaixo, parece que, como se tivesse explodindo fogos, assim, de vida, fogos de vida, assim, sabe? É essa sensação que eu tenho. A cada vez que eu chego no chão bem, é essa sensação que eu tenho. E todas as vezes que eu coloco o macacão, eu já me sinto Max-Man. Eu falo, gente, eu sou o Max-Man. Eu sou uma heroína agora. Uma heroína, eu sou o Max-Man. E quando eu pouso, a primeira sensação que eu tenho é de muita gratidão por estar vivo mesmo, né? Que a gente vê que estar vivo é muito grande demais. Às vezes as pessoas não levam, né, por esse lado, ou não dão tanta importância. O quanto estar vivo é fenomenal mesmo. É incrível, né? Incrível. A gente não precisa de muito, né? Mais um dia. Mais um dia. Só mais um dia. Cada dia mais um dia. Exato. Eu entendo vocês porque a gente tem umas perspectivas diferentes depois que a gente começa a saltar. E muitos conceitos meus, eu acredito que para vocês também, caíram abaixo, assim. Verdade. A gente começa a ver que, tem coisa que nem vale a pena, sabe?
E tem coisa que vale a pena pra caralho. Isso. E que talvez em algum momento da minha vida eu nunca tinha percebido, como você falou, um pôr do sol. Eu nunca tinha passado numa nuvem e sentido o cheiro do chão que tava ali, né? E são emoções e sensações tão inerentes ao esporte, tão nichadas, né? E eu também agradeço muito para vocês, duas mulheres que vivenciam isso, né? Eu queria que vocês falassem para quem está nos ouvindo, ou para as mulheres que estão nos ouvindo, uma palavra de apoio, ou que vocês inspirem elas a terem a coragem que vocês... Porque vocês venceram, puta que eu pariu, né? Vocês venceram cada um na sua batalha, mas uma batalha foda. E eu acredito que tem muita gente que está escutando a gente que possa estar passando por isso e totalmente desacreditada. Queria que vocês falassem ou deixassem aí uma mensagem do fundo do coração, da alma de vocês, o aprendizado de vocês aí. Pode falar. Bom, eu acho que eu começaria assim. Nós somos mulheres e mulher é um ser especial. Total. E nem sempre o nosso mundo atual vê isso. E eu acho que a gente tem que ter muita confiança, muita certeza de que nós conseguimos. Nós conseguimos, nós podemos. Nós não precisamos ser dependentes de uma figura masculina ou que é o âmbito da nossa sociedade, né? Basta a gente querer. Nós temos que querer. E eu acho que quando a gente quer, a gente corre atrás e a gente consegue, porque as mulheres são seres muito fortes, nós somos muito fortes. Basicamente isso. Você descobriu isso no paraquedismo? Você descobriu isso durante a sua vida? Eu acho que eu descobri um pouquinho antes, porque eu vim pro paraquedismo com 58 anos, né? Nossa. Então, assim, eu já tinha... Outra coisa também, outra quebra de paradigma, isso... assim, não tem idade. Não, né? não tem. Não. Pô, a gente pode, a partir dos 18, se eu não me engano, a FF é a partir dos 18. 16 com a autorização? 16 talvez. Alguém pode aí, deixa no comentário, não sei, no código desportivo pode ser 16 com a autorização dos pais. Então, assim, a partir dessa idade, até... eu vim tarde, Sim, tarde. Né? Eu me considero que eu vim tarde, que eu vim com 38 anos. Né? Imagina eu, então. Então, é isso. Mas tem gente que tá aí, tem gente que com a tua idade já desistiu, meu. Você tá entendendo o que eu tô falando? Por isso que eu tô falando. Tem que querer, porque a gente consegue, sabe? A idade é só um dia a mais. Sim. Né? É só uma questão de data. É só questão de uma data. Exato. E se você quiser, você consegue. É só você correr atrás. Sim. Tem que correr atrás. E do outro lado disso, de correr atrás, tem um puta de um cenário legal pra cacete, né? Mais legal do que se você não fizer isso, né? Porque a gente se redescobre. A gente descobre, né? Principalmente, assim, o paraquedismo é um âmbito meio fora da esfera da normalidade, né? Nossa, a Cida é muito louca, meu. Ela se joga de avião. Eu mais ouço. Ela é drogada, meu. Ela é muito louca, ela é doida. Ela não bate bem. Ela não bate bem. E ao contrário de... Gente, precisa saber... Precisa ter muita coragem, precisa saber exatamente o que você quer. Senão você vai morrer mal mesmo. Sabem eles que eu tô muito bem. Sim, e que a gente faz vários procedimentos, e que a gente faz vários processos para que não ocorra. Então, assim, a gente tem que entender de microclima. É muito estudo, é muito empenho, é muita leitura, tá sempre assistindo vídeo, sempre conversando sobre navegação. Hoje estava conversando ali, que eu tô com cisma do pouso, eu estava conversando sobre o pouso, entendeu? Trocas, porque né? é troca, vai conversando, vai lendo, vai estudando, vai assistindo, é troca. E tu, Lohane, você que venceu ali essa parada, o que você falaria de mensagem para alguma mulher, né, que esteja passando por algo parecido? O que te dá essa força motriz aí? Então, eu falo que o paraquedismo, ele é mais do que
o saltar de um avião. O meu maior salto foi de dentro de mim mesmo Uau! para fora, né? É o maior salto que eu vejo hoje. E eu acho que a ideia central é você não desistir de você mesmo. Porque quando eu enterrei minha filha, eu poderia ter me enterrado literalmente com ela e eu já estava neste ponto, né? Então é você não desistir de você. Porque o outro pode desistir de você, o outro pode não acreditar em você, mas você tem que acreditar em você. Eu tive pessoas que falaram para mim que eu era doida também, de que não ia dar certo, de que eu não ia conseguir, porque que eu não parava, né? Graças a Deus a minha família me apoiou muito também, né? Para não desistir, o meu marido, a minha mãe, as pessoas próximas me apoiaram muito para não desistir. Mas eu poderia ter desistido. Desistir era uma opção, desistir sempre é uma opção. Sempre é uma opção. Né? Mas eu tive 2 panes já. E nessas 2 panes, quando eu pousava, eu falava assim... O que aconteceu? Vamos lá, traz. Eu tive um no AFF, que um freio ficou preso. Tá. Por minha culpa mesmo, não era o equipamento, era minha culpa. Um freio ficou preso, eu não soube o que fazer na hora, fiquei nervosa, eu te desconectei. Sim, ele abriu e entrou em curva. Isso, e aí ele meio que Cheque visual, primeira coisa, cheque visual, Isso. né? Só tirar cheque funcional, tira os batoques. Isso, aí ele começou a dar aquela girada um pouco Você já mais nem rápido, pensou. nem pensei. E aí os meninos aqui embaixo, o Jim, falaram, não, se você olhou e você não gostou do que você viu, é o procedimento certo, Tudo você bem. tá viva. Você não tá errada, você não tá certo. Pousou e tá tudo certo. Tá aqui também, né? Então, dá. E na segunda vez foi no salto baixo. Fui fazer o salto baixo. Os 5 mil. 5 O mil dos 5 pés. mil. Eu me caguei nesse dia. Eu também. Eu me caguei nesse dia. Nós fizemos no mesmo Vamos lá. dia. E foi Fala. nesse salto e aí foi uma tension. Tensionó. Isso. Você teve tensionó? Tive, fiquei Caralho, ali. eu te achar. Meu, você foi... Vamos lá. A morte passou a foice no meu pescoço. Tensionó pra ela. Pronto. Aonde? No salto baixo. No salto baixo, exatamente, cagado de urubu. E aí eu levo também isso pra vida, porque todas as vezes mais importantes da minha vida, nos momentos mais tensos, vamos colocar assim, eu estava sozinha. E eu resolvi aquele problema sozinha. Então, o que eu digo sempre para as mulheres, para as minhas clientes, para as pessoas que estão próximas é que, às vezes, você não tem alguém que vai vir te salvar. Você precisa se salvar. Então, é isso que eu sempre falo. A gente não pode desistir da gente, né? O outro pode, a gente não pode. E a vida, ela é muito grande. Quando eu perdi a minha filha com 8 meses de gestação, eu vi o quanto que a gente estar vivo, a gente ter tido o privilégio de viver, é tão importante, ela não teve. Então, eu vivo a minha vida hoje lembrando muito dela, né? Para que eu faça jus à vida que ela não teve. Eu preciso ter, eu não posso desistir. Eu não sabia que ia ser tão... Meu Deus... profundo. Esse episódio vai ser foda, a galera vai pirar. Esse episódio eu tenho uma curiosidade, é uma pergunta simples, 2. A primeira é: o que é o paraquedismo para você? O que é o paraquedismo? Hoje, agora, sem pensar muito, Não pensa. para mim é satisfação na vida. Satisfação na vida. Sobrevivência. Sobrevivência. Sobrevivência sobre o aspecto de todo salto tem que sobreviver, ou sobrevivência daquela Lohane que passou por tudo, como você? Sobrevivência da Lohane, que sabe que o coração dela ainda bate e que precisa continuar batendo. Então, cada salto para mim é isso, né? É saber que eu preciso lutar para continuar querendo estar viva. Tem que se me segurar para não chorar. Não, tipo assim. Muito bonito você falou, muito foda. As pessoas precisam entender isso, né? É foda. O que é a porta do avião para você? Porta. Você tá ali, abriu. O que é aquele portal? Eu sempre Aquele tenho cheirinho, medo. aquele cheirinho. Eu tenho medo Eu até também hoje. tenho. Eu tenho 2.000 saltos, eu também tenho, Eu tá? tenho medo Eu não até vou hoje. negar. Sempre que a porta abriu, ai meu Deus, agora. Aí eu tenho medo. Mas assim que eu saio da porta, esse evapora. Mas eu tenho medo. A gente fala que é o momento que a gente faz que não passa nada, né? Não passa nenhum problema, não passa é só boleto bancário, não passa o problema familiar que você teve, ou tem, ou terás. É só ali e agora. É o ali. É a sida com a sida, concorda? Concordo. O que é a porta para Totalmente. você? A porta, para mim, o Jim brincava no FF, que é a porta da esperança, né? Da esperança abriu, ele gostava de gritar isso. E para mim, a porta é o descobrimento, é o
o rompimento de todas as barreiras, de todas as crenças limitantes que eu vinha carregando comigo, né? Então, ali, para mim, quando a porta abre, eu sei que eu vou deixar dentro do avião tudo aquilo que me limita, porque do lado de fora eu sou outra pessoa. Então, a porta é um divisor, né? Dentro do avião eu sou uma pessoa, porque eu ainda subo com aquele silêncio estranho. Eu ainda sinto o silêncio estranho quando eu subo. Esse silêncio estranho você falou. E quando a porta abre, que eu estou do lado de lá, do lado de fora, tudo acaba, né? Fica dentro do avião. E como é o barulho lá fora? O barulho do vento lá fora, eu falo que às vezes o vento ele me deu muito trabalho, né? Porque fazer 2 vezes os níveis, né? Meu, isso é surreal. Você lembra, tipo, qual foi o que você demorou mais? Ou foi tudo O nível 5, que foram 8 vezes que eu reprovei. 8 vezes o nível 5, se eu não me engano, é um instrutor só, sai... 360? É o que gira, né? 360. Se tiver acima de 7.000, faz um movimento à frente. Isso. Né? Só que eu girava igual uma hélice de avião, porque eu não conseguia. E entrava na faca e caía, essas coisas. E ficava igual uma hélice mesmo, assim. Eu não chegava a capotar, mas eu ficava girando. E o barulho do vento, hoje, eu e o vento, nós fizemos uma amizade. Eu falo que o vento sorriu pra mim, eu sorri de volta pra ele. Mas ele foi meu inimigo durante muito tempo, né? Então, o barulho do vento hoje, pra mim, é uma música, né? É uma delícia estar lá em cima e viver, né? E sentir na pele mesmo. Estar em contato, né? Diretamente com tudo aquilo que fez eu me tornar quem eu sou hoje. Que me trouxe até aqui, na verdade. Talvez eu não estivesse aqui. É um momento de vida, né? Muita vida. É muita vida, gente. Eu me sinto muito viva lá em cima. Isso é inerente ao nosso esporte. Isso. Vocês têm em mente o que vocês querem dentro do paraquedismo? Eu quero me tornar uma recordista, eu quero me tornar uma free flyer, eu quero me tornar, não sei, só quero voar, enfim. Vocês têm algum objetivo dentro do esporte ou apenas... O meu é saltar. O meu objetivo no paraquedismo é saltar. E procurar evoluir. Assim, eu gosto da parte da queda livre, eu tenho feito túnel também, eu estou meio apaixonada também pelo túnel, mas assim, ajuda muito, né, pro paraquedismo. E quanto mais eu salto, mais eu quero soltar. Eu tô com um problema. Só você? Eu acho que tá todo mundo aqui. Todo mundo que tá aqui nesse lugar tem esse mesmo problema que você. E você, Lohane? Então, eu acho bem legal o salto de barriga mesmo, ali de formação, né? Eu acho legal fazer formação, mas hoje ainda, por enquanto, eu ainda estou aproveitando a parte de só me jogar de um avião mesmo, né? De às vezes brincar com os colegas em salto em grupo. Sim. Mas por enquanto... Você tá com quantos saltos? Eu tenho 87. Ah, você já passou Cat B, meu. Cat B, Então você tá com salto pra caralho já. Tenho que 87. Bom, que legal. Fez coach, essas coisas? Fiz. Tem olhado assim, vou fazer deslocamento, ou você gosta do voo de barriga? Gosto do voo de barriga. Tá. Planos pro futuro, tem alguma coisa em mente? Saltar? Pode ser. Não, na verdade, não, talvez assim, se eu fosse pensar mesmo, saltar, mas assim, uma coisa que eu acho que deve ser muito legal saltar do balão. É demais. Então assim, eu tenho que virar Cat B, nem que seja para saltar do balão. Tem. E uma coisa que eu também gosto, acho que pelo que eu tô vendo, parece que é muito lindo, que é saltar na praia. Sim. Né? Depois do Cat B, a gente fala, Cat B tirou sua licença pra morrer. Nossa Senhora, não! Porque aí você faz um monte de merda. Não, eu tô brincando, óbvio, essa parte eu já tive. É que eu gosto de brincar com o Cat B, porque eu já fui o Cat louco, que achava que sabia tudo, porque a gente tem várias fases no paraquedismo, né? E a mesma coisa no audiovisual, eu achava que eu sabia demais. E quanto mais eu estudo, mais eu entendo, e mais eu adquiro conhecimento, não só dentro do paraquedismo, mas dentro do meu nicho, que é o audiovisual, eu percebo que eu não sei nada. E que eu sei menos ainda. E que eu preciso aprender e me colocar num lugar de aluno sempre, porque é infinito que a gente vai aprender. E isso eu coloco pra vida, né? Então eu acredito que seja isso pro paraquedismo. Mas faz parte da vida, né? Faz parte. Nós fizemos um curso de velame, né? E que de navegação? De navegação, velame. E aí, quanto mais a gente... Nossa, mas é muita coisa. É muito detalhe, muita informação. né? É muita informação. Tanto é que né? eu não sei se vocês concordam comigo, mas assim, o FF, ele foi feito pra você salvar a tua vida. Vamos lá. Não, isso aí.
peraí. Você Na moral. colocou muito bem, realmente. Na moral. É. Porque assim, ele É não um é um... salvamento, Ele não é, olha, eu tenho 7 saltos e eu sou um paraquedista e já entendo... Não é. Não é. Ele te dá... Olha, eu vou te dar a fórmula pra você não morrer. A partir disso que a gente começa... Aí, porque tem muita coisa. É muita Você não coisa. consegue, sei lá, em um final de semana, com uma aula teórica e mais 7 saltos, saber Não, o que significa o paraquedista. Concorda? Concordo. Muita informação. Aham. E né? a cada salto a gente vê um detalhe. Nossa, eu não tinha visto isso antes. Isso aí. Não é? É a pessoa que formou... Eu tenho poucos, mas eu imagino... Constante aprendizado. Né? É um constante, e tem que estar sempre se informando e procurando saber também para ficar atento. Porque quem se forma não sabe, por exemplo, o que é PS. A gente sempre sai com o instrutor. Com o instrutor. Então a gente não sabe o que é PS, a gente foi saber depois. É mais ou menos assim. Então a gente vai aprendendo. No curso é para sobreviver mesmo. Para quem não sabe o que é PS, que não é paraquedista, é o ponto de saída. É o momento que a gente fala, olha para baixo, vê se a área está próximo, vê se você está diante de um PS bom, ou seja, um ponto de saída de qual você vai sair da aeronave e não vai pousar. Tô aqui em Juiz de Fora e você vai pousar em Atibaia, São Paulo. Não, você vai. Então, né, aquela coisa. Tá bom, estou passando em cima da área, estou vertical da área. Se eu sair agora na vertical da área, aonde eu vou abrir meu paraquedas? Na vertical da área, né, meu? Entendeu? Então, acho que é por aí. As lentes estão abertas aqui, a gente vai finalizar. Foi incrível, sem palavras para falar, para agradecer a história foda de vocês. Assim, várias vezes eu me segurei aqui para não chorar, porque realmente é muito emocionante. E acho que é isso, a troca de experiência e a lição de vida que vocês duas passaram aqui nesse episódio foi muito foda. Então, eu só tenho que agradecer e parabenizar vocês duas, porque vocês são duas guerreiras foda pra caralho, que eu admiro demais. De verdade. Mandaram muito bem. A Lente tá aqui. Deixe sua mensagem, o que você quiser falar. As câmeras estão abertas para você. Fale o que vier do coração. A vida é bela. Vale a pena viver. Acho que a gente tem que fazer tudo que a gente puder para viver bem. Não só ir levando, sabe? Eu sei que eu descobri isso tarde. Eu só trabalhava. Mas eu acho assim, tudo tem uma hora, né? No meu caso foi mais tarde. Mas antes tarde do que nunca. A vida é bela. Realmente a vida é bela. Sou feliz por estar viva, por estar aqui. Agradecida por estar com vocês. Outro dia mesmo eu vendo você no Instagram e agora você está aqui na minha frente. Essa é pra você. Não é paraquedista Katia. Mas é isso. Que bom. Vale a pena viver. E tu? Eu lembrei de um versículo enquanto você pode falar aqui que tem pra galera. Versículo que diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então eu acho que a gente precisa fazer jus, né? Viver esta liberdade com responsabilidade, porque realmente, de fato, as melhores coisas da vida, elas estão do outro lado do medo. Então, se a gente é capaz de romper com o medo, a gente vai viver, de fato, um extraordinário. Viu? O episódio pancada na sua cara. Se você tá reclamando da sua vidinha, meu amigo, toma na cara, tá? Toma tapa na cara pra você perceber o quanto que você tá vacilando de não ser grato pela sua vida. Com essas duas histórias incríveis, a gente vai finalizando aqui o nosso podcast. Você que não nos segue, comece a nos seguir. Com essas duas histórias maravilhosas, a gente vai encerrando o nosso Deu Liga Podcast aqui em JF, Juiz de Fora, com um sol que está por cima das nuvens, mas a gente não viu ainda. É aberto para todas as categorias lá em Skydive Chicago. Eu conto com você que, por favor, compartilhe o nosso episódio. E a gente estava falando e agora eu lembrei. @ Cidabergo. Lohane Oliveira. @Lohan R. Escreve. LORRANY. Então é difícil. Peraí. @LORRANY. Oliveira. Beleza? Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Fui.